Essa quarta aula da série Tudo que você precisa saber de geometria plana, eu trouxe para você 18 exercícios resolvidos de polígonos. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco aí dessa aula de polígonos, ok? Trazendo essa figura para você aí, ó. Quantos lados tem essa figura? Esse é o primeiro questionamento que você deve ter. 1, 2, 3, 4, 5 lados, ok? O que você tem que fazer? Você tem que somar cada um desses ângulos. Então você tem 105 graus, mais 105 graus, mais quantos ângulos foram chamados de x? 3 ângulos, ou seja, 3x, certo? É igual à soma dos ângulos internos desse polígono. Esse polígono é um polígono regular? Não, não é um polígono regular. Pelo resultado que nós vamos encontrar para esse ângulo x, você vai perceber que esse ângulo vai ser diferente de 105 graus. Então não é um polígono regular. Polígono regular ele tem todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, beleza? Legal. Tá, mas para esse, ó, vamos arrumar melhor a casa aqui, ó. 105 mais 105, beleza? 210 graus. Mais 3x é igual. Soma dos ângulos internos, sempre 180 graus multiplicado por n menos 2. Opa, essa é a primeira forma que você deve ter aí anotada no seu formulário. Pega uma folha e já coloca essa fórmula aí, que é a soma dos ângulos internos desse polígono. E aí o que eu te falei? Ó, ele tem 5 lados, ok? 5 menos 2 vai dar como resultado 3, ok? Beleza, então na hora que eu somar todos os ângulos, ó, já somei. 210 graus mais 3x. Isso tem que dar quanto? 3 vezes 180. Na hora que você fizer essa conta, você vai descobrir 540 graus, beleza? Próximo passo, 3x é igual a 540 graus menos 210 graus. 3x é quanto? 330 graus. Passo 3 dividindo, 330 dividido por 3, me dá 110 graus. Aqui está a comprovação de que realmente não se trata de um polígono regular, certo? Ele tem 5 lados, 2 ângulos são de 105 graus e os outros 3 ângulos são de 110 graus. Se ele fosse regular, se ele fosse um pentágono, né? Ó, tem 5 lados. Se ele fosse um pentágono, todos os ângulos teriam a mesma medida, tá bom? E não foi o caso. Beleza, número 2, essa outra figura que aparece para você, novamente, também não se trata de um polígono regular. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses ângulos que você está vendo aí. Certo? Então vamos lá. X mais 20 graus mais x mais 30 graus. Ok? Mais 130 graus mais 150 graus. Beleza? Mais 120 graus mais x. Pronto. Que é 120 graus. Isso tem que dar a soma dos ângulos internos desse polígono. Nós já vamos descobrir que polígono que é esse. Beleza? Olha, se eu estou preocupado com x, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3. Se eu estou preocupado com graus, eu tenho 20, 30, 130, 150, 120. Então a gente vai dar uma reduzida boa aqui. Certo? 1, 2, 3, x. Mais, vamos lá, 20, mais 30, 50, 180, 330, 450. Então 3x mais 450 graus é igual a soma dos ângulos internos. Opa, já sei. A primeira fórmula que eu anotei relacionada a polígonos. Isso é 180 graus multiplicado por n menos 2. Sempre, qualquer polígono, seja ele regular ou não. Esse aí não é regular. Você vê que os tamanhos dos lados são diferentes e os ângulos também vão ser diferentes, tá? Na verdade já está claro que são diferentes. Ó. Tem um de 150, tem um de 120, tem outro de 130. Perceberam? Tá legal. E agora eu preciso saber quantos lados tem aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então eu venho aqui no lugar do n. Sei que é um polígono de 6 lados. Coloco 6 aqui, ó. Beleza. 6 menos 2 vai me dar 4. Bacana. Então 3x mais 450 graus é igual a 4 vezes 180. Você vai fazer essa conta, você vai encontrar 720.
3x, portanto, 720 graus menos 450 graus, 3x é quem? Vamos lá fazer essa conta, ó. 220 mais 50, 270. Ok. Daqui eu tiro que o x que eu estou procurando, passo 3 dividindo, 90 graus. Fechou? Bacana. Então aquele ângulo lá em cima, ó, 110. O outro, 120. 130, 120, 150. Por último, o que é x sozinho, vale 90 graus. Beleza? Primeiro bloco já era trazendo aí dois polígonos que não são regulares. E o exercício queria que a gente calculasse o ângulo interno. Para calcular o ângulo interno tem que usar a fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? Olha só, trago para você mais um exercício envolvendo um polígono que não é regular. Ok? Você vai ver que os lados têm medidas diferentes e os ângulos também. Tá? Mas é um exercício que eu deixei à parte. Ele está nesse patamar dos polígonos que não são regulares, igual do bloco anterior, só que é um exercício que vai gerar dúvida na hora de fazer conta. Então por isso que eu vou resolver em separado, tá bom? O que eu vou fazer? Somar os ângulos internos. X já estou vendo ali, beleza. Estou vendo um ângulo de 90, você vê lá o símbolo que representa o ângulo de 90. Estou vendo x menos 30 graus, outro ângulo. E aí você precisa tomar cuidado, certo? Você tem lá x sobre 2, legal, só que aquele x sobre 2, tá vendo aqui, ó? Aquele x sobre 2 lá é um ângulo externo. E eu estou querendo o ângulo interno que está aqui, ó. Ok? Então você concorda comigo que esse ângulo interno, que eu ainda não tenho informações sobre ele, somado com x sobre 2, ó, esse cara somado com x sobre 2 tem que dar 180 graus. Percebeu? Então esse ângulo interno, que é o que eu quero, ele faz lá a conta para você ver, ó, 180 graus menos x sobre 2. Para deixar esse cara sozinho aqui, você tem que passar o x sobre 2 para lá, com o sinal trocado. Percebeu a jogada, né? Espero que sim. Beleza, da mesma maneira, tem outro cara lá embaixo. O que está acontecendo com ele? Algo parecido, ó. Ele está aqui, foi dado o ângulo externo, mas eu não tenho o ângulo interno. O ângulo externo é x, que eu quero descobrir, menos 60 graus. E tem um ângulo interno aqui que eu quero utilizar no problema, para somar e falar que isso é igual à soma dos ângulos internos desse polígono, certo? Então eu sei que esse ângulo interno, agora aqui você tem que prestar muita atenção, né? Mais x menos 60, ó, coloca um parênteses aqui, ok? Tem que dar 180. Beleza, e esse cara que eu quero, que é o ângulo interno, é quem? 180, menos todo mundo que está aqui. Pô, todo mundo que está aqui, essa galera aí, ó. Ok? Peguei o menos para todo mundo que está dentro do parênteses. Se você quiser escrever menos x mais 60 graus, não tem problema. Exatamente o que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu sei que o ângulo interno, que é o que eu preciso usar aqui nessa situação, é dado por... Opa, não tem esse igual não, né? É dado pela soma, olha lá, ele vai ser somado com esse ângulo interno que eu deixei de maneira explícita ali, ó, que é 180 graus menos x menos 60, ó. Isso tem que dar a soma dos ângulos internos desse polígono. Ok? Beleza, o que eu faço agora? Vou copiar todo mundo, aliás, eu vou pegar e trocar o sinal dessa turma aqui. Você está vendo que tem um sinal de menos? Igual eu falei para você, ó, tem um sinal de menos aqui que é para todo mundo. Então aqui eu fico com menos x, ok? Mais 60, pronto. Economizei conta, beleza? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x sobre 2, aqui eu tenho menos x. Ó, menos x com x eu já posso cortar, economizo conta. Perceberam? X menos x sobre 2 é x sobre 2, ok? Pensa nisso, ó. X sobre 2 mais x sobre 2 é x. Faz essa conta para você ver. Ou se você preferir, meio x mais meio x. É um x inteiro. Então, na hora que eu pegar esse cara, tirar a metade de x, vai sobrar a outra metade. Bacana? E agora nós vamos somar tudo que é graus, ó. Ó. Muita gente, né? Então vamos lá. 90 menos 30 dá 60. 60 mais 180, 240. Aqui dá 420.
420 mais 60, 480 graus é igual. Soma dos ângulos internos, poxa, lá do primeiro bloco eu sei que é 180 graus multiplicado por n menos 2. Agora eu vou contabilizar a quantidade de lados que eu tenho nesse polígono. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então no lugar do n aqui, coloco 5, porque trata-se de um pentágono, que não é um pentágono regular. Os ângulos internos são diferentes e os lados também são diferentes, ou seja, não tem a mesma medida, né? Legal, 5 menos 2 aqui me dá 3. Fechou. X sobre 2 mais 480 é igual a 180 vezes 3, 540. Pode fazer essa conta. X sobre 2 é igual a 540 graus menos 480. X sobre 2 vai me dar 60 nessa conta. Daqui você tira. X é igual, ó, para o x ficar sozinho, 2 tem que passar multiplicando, 120 graus. Esse é o valor que nós procurávamos de x. Então aquele ângulo lá em cima vale 120, ok. X menos 30 dá 90, tem outro de 90, beleza. Tem um de, 120 menos 60 dá 60, 120, beleza. Você faz as contas para o outro interno que lá está. Bacana? Então é isso. 3 exercícios aí tranquilos relacionados a quadriláteros. Quadriláteros não, polígonos que não são regulares. Agora a partir da próxima situação nós vamos trabalhar, se eu não estou enganado, somente com polígonos regulares. Beleza? Olha aí, de volta mais um bloco trazendo, tá aqui, 2 exercícios envolvendo soma dos ângulos internos de polígonos, ok? Então, ó, vem aí, interessante que agora nós vamos trabalhar com polígonos regulares. Eu queria que você olhasse, eu vou desaparecer da tela, vai aparecer para você, já apareceu aí, os polígonos regulares, com todos os seus nomes, certo? Você vai ver que inclusive o eneágono é 9 lados, o decágono é 10 lados, o icoságono é 20 lados e por aí vai. Alguns você já conhecia, né? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, ok? Por aí vai, beleza? Outros são mais desconhecidos. Nesse exercício que aparece para você agora, tá lá, calcule a soma dos ângulos internos de um eneágono. Então, ó, eneágono é o que? 9 lados. É um polígono regular de 9 lados. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é 180 multiplicado por n menos 2. Ok, eu quero a soma dos ângulos internos, é o que o exercício está me perguntando. Então tem que pegar 180 graus, multiplicar por 9. 9 menos 2. Isso dá 180 graus, multiplicado por 7. Beleza? Ó, que são 9 lados, né? Quanto vai dar isso aí fazendo essa conta rápida? Manda um zero aqui. 56 vai 5, 12.260 graus. É a soma dos ângulos internos de um eneágono. Ok? Jogo rápido aí, sem enrolação. Tá bom? Vamos aí para o próximo. Qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos vale 1.800? Agora é o contrário. O cara está te dando o valor relacionado à soma dos ângulos internos, ó. Tá falando que esse cara aqui é 1.800 graus. Quer saber que polígono é esse? Olha aí. Você só reescreve substituindo, ó. Beleza? Elegância, né, turma? Não vamos fazer conta à toa. Ó. Vou pegar esse 180 e passar dividindo. Vou colocar aqui, ó, pra galera entender o que aconteceu. Se eu passei o 180 dividindo, tem uma multiplicação aqui. Do lado de lá sobrou n menos 2. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque 1.800 dividido por 180... me dá 10. Opa, agora ficou fácil, hein? O n que eu estou procurando, para esse cara ficar sozinho, 2 tem que passar para lá. 10 mais 2 dá 12. 12 é igual a n. Conclusão, n é igual a 12. Pode fazer do seu jeito aí, multiplicando por menos 1 e tudo mais. Ok? Então quem é esse cara? Esse cara é o dodecágono, é mole? Ou seja, aquele polígono regular
que tem 12 lados. 12 lados com a mesma medida, 12 ângulos internos com a mesma medida, certo? Se quiser saber quanto vale cada um desses ângulos, se eu botar 12 aqui é 1.800, né? A soma de todos eles é 1.800. Pega 1.800, divide por 12, que aí você vai chegar à conclusão de quanto vale cada um desses ângulos internos, tá bom? Olha aí, mais dois exercícios, agora trazendo uma outra fórmula que você tem que ter em mente. Pode anotar aí no seu resumo, hein? Aquela folha de resumo de fórmula, no seu formulário, tá bom? Que é essa aqui, ó. Número de diagonais de um polígono regular. Aliás, pode ser de um polígono que também não seja regular, tá? O número de diagonais é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Essa é a segunda forma que você tem que ter com você aí. Sempre quando tiver que revisar esse conteúdo de polígono, ou estudar para uma prova ou coisa do tipo, tá bom? Calcule o número de diagonais de um decágono, ok? Esse D aqui é o número de diagonais. Beleza, é o que o exercício está me pedindo. Então, para encontrar esse D aqui, de um decágono, no lugar do N eu tenho que colocar 10, porque ele tem 10 lados, ok? 10 menos 3. Aí você percebeu que esse decágono, eu tinha até falado num bloco anterior, né? A partir de agora nós vamos só trabalhar com polígono regular. Não necessariamente. Esse decágono aí pode não ser regular. É uma figura plana, tem 10 lados, mas esses lados não precisam ser do mesmo tamanho, nem muito menos os ângulos internos precisam ter a mesma medida. Não precisam, tá? Para esses eu vou calcular a quantidade de diagonais também. Beleza. E aí eu faço essa conta aí? Não, eu vou ver se dá para simplificar alguma coisa. E dá, ó, aqui por 2 dá 5, aqui por 2 dá 1. Então eu fico com 5 multiplicado por 10 menos 3, 7. Quantidade de diagonais de um decágono, 35 diagonais em um decágono, ok? Detalhe importante, você vai perceber através da figura que vai aparecer aqui rapidamente, que se a gente não tivesse essa fórmula, nós contaríamos a mais a quantidade de diagonais, certo? Se eu for pensar em cada vértice desse polígono, de um polígono qualquer, saindo segmentos que ligam esse vértice aos outros vértices, certo? Se eu for avaliar isso para cada vértice, eu vou contar diagonais a mais. Então essa fórmula serve para você não contar essas diagonais a mais. Então existem 35 diagonais únicas, ok? Que não se repetem. É essa a ideia, tá bom? Se não houvesse essa fórmula, realmente ia ser muito complicado calcular a quantidade de diagonais, e a gente provavelmente ia contar a mais aí. Olha a segunda situação, diz assim, calcule o número de diagonais de um icoságono. Mesma ideia, ó, a fórmula é a mesma. Vou escrever mais uma vez para não esquecer. N, que multiplica n menos 3 sobre 2. Icoságono. Quantos lados tem esse polígono? 20 lados. Opa! É um nome que que a gente não ouve todo dia, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Icoságono, 20 lados, ó. Beleza, vou ver se dá para simplificar alguma coisa. Dá. 20 por 2 dá 10, 2 por 2 dá 1. Vou ficar com 10 multiplicado, 20 menos 3 dá 17. Quantidade de diagonais, olha só, nem parece, né? Você pensa, a figura que tem 20 lados, se eu sair ligando cada vértice aos outros vértices, eu vou encontrar 170 diagonais diferentes. É isso mesmo. Bacana? Beleza, nós voltamos aí no próximo bloco com mais dois exercícios envolvendo essas fórmulas, só que um pouquinho mais complicados. Aqui foram tranquilos, é só pegar, jogar a fórmula, encontrar a quantidade de diagonais e partir para o abraço. Beleza? Vamos lá, trazendo mais dois exercícios envolvendo número de diagonais, hein, de um polígono. Olha aí. Eu termino um polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, a fórmula não mudou, uma só. Primeiro passo é reescrever essa fórmula, né? Beleza. Qual que é a informação que o exercício está me dando? Está falando que o número de diagonais, que é representado por D, é o triplo do número de lados. Ué, então no lugar de D eu coloco 3N. Triplo do número de lados. Beleza.
aqui é n menos 3 sobre 2. Multiplica cruzado, você vai ficar com n menos 3 igual 2 vezes 3n, 6n. Faz chuveirinho aqui, ó. Lembrando que aqui tem 1, né? Beleza, faz chuveirinho. No chuveirinho eu vou ficar com n ao quadrado menos 3n menos 6n igual a 0. Percebeu que eu passei o 6n para cá com o sinal trocado, hein? Beleza, n ao quadrado menos 9n igual a 0. Coloco n em evidência. Aqui você não precisa, você está com uma equação de segundo grau incompleta, você não precisa usar a Bhaskara. Você coloca n em evidência, fica com n menos 9 igual a 0. Lei do anulamento, ou n é 0, essa é a primeira situação. Ou, se um cara vezes outro é 0, significa que o primeiro é 0, ou o segundo, que é n menos 9, é 0. Daqui eu tiro que n é igual a, vamos lá, apagar aqui, que n é igual a 9. Beleza, e aí? E aí que é o seguinte, isso aqui você não vai usar, né? Se tem um polígono que não tem lados, não tem sentido. Então só sobra o n igual a 9. O 9 é quem, hein? O 9 é o eneágono. Isso mesmo. É o eneágono. Ele é o polígono que possui quantidade de diagonais igual ao triplo de lados. Pode usar a fórmula aqui, ó. Você vai encontrar que as diagonais, pode botar 9 aqui e aqui, você vai encontrar 27 diagonais. Ou seja, o triplo de 9. É isso. Agora, um exercício parecido, só que está falando que é o quádruplo do número de lados. Olha aí aparecendo para você, é o exercício 9, tá? A fórmula é a mesma, não mudou. Vai continuar sendo a mesma até o final da festa. Olha aí. 4n é igual a n, multiplica n menos 3. Eu vou passar esse 2 multiplicando, ó. Pronto. Economizar. 8n é n ao quadrado, já aplico o chuveirinho, menos 3n. Ó. Rapidão, você já viu como é que faz ali, ó. Então, n ao quadrado menos 11n igual a 0. Coloco n em evidência. Fica n menos 11. Realmente, tem gente que tem muita dúvida nesse. Coloco n em evidência, ó. N vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 11 dá menos 11n. Então não tem segredo. Lei do anulamento diz que ou o primeiro é 0, ou o segundo é 0. Tá aí. Então, a pergunta é, que polígono é esse, né? De 11 lados. Lembrando que esse aqui que não tem lados não serve numa situação como essa, né? O polígono aqui é quem? É o 1 de 1, né? Decágono. Ele mesmo. Beleza? O polígono de 11 lados é aquele que na hora que eu calcular a quantidade de diagonais vai dar 4 vezes o número de lados, ou seja, dará 44 diagonais. Pode fazer as contas. Fechou? Até o próximo bloco. Olha aí, esse exercício 10 eu trouxe só para a gente reforçar um detalhe que eu já comentei no bloco anterior. Dá uma olhada nessa figura aí, ó. Você está vendo que desse vértice A1 está saindo diagonais que vão a A3, A4, A5, A6, até AN-1. Percebeu? A N é o enésimo vértice, a n-1 é o penúltimo, antes de chegar no próprio A1, percebeu? Porque de A1 até a N, ou de A1 até A2, não vai sair diagonal, tá? Então você percebe que na hora que eu for, por exemplo, pegar o vértice A4 e colocar as diagonais que saem de A4, o que acontece? Eu não posso contar a diagonal que vai de A4 até A1, porque de A1 já saiu uma diagonal que vai até A4. E se eu pego um de A4 e vou até A1 e conto outra diagonal, estou contando a mais. Isso aí é só para você ter clareza da importância dessa fórmula, tá bom? Esse exercício agora,
pede para a gente calcular a quantidade de diagonais. É um exercício tranquilo, perto do que nós fizemos anteriormente, mas esse destaque em relação a diagonais distintas, pra você ter clareza que é só aquela diagonal, que ela não foi contada a mais, certo? E está dizendo assim, que nesse caso, quer saber qual é o polígono que tem 9 diagonais distintas. Falar que o número de diagonais de um polígono é 9, ou falar que ele tem 9 diagonais distintas, dá na mesma, tá? Essa ideia de colocar o termo distintas é justamente para destacar isso, para destacar que essas diagonais não estão sendo contadas a mais. Bacana? Aqui é n-3, aqui é 2. Ó, já vou aplicar o chuveirinho e jogar ali embaixo, ó. Beleza? Porque a gente já viu no bloco anterior 2 exercícios sobre esse assunto, ó. N ao quadrado menos 3n dá 18, certo? Lembrando que eu peguei essa turma, multipliquei por 1. Lembrando que eu peguei 2 e multipliquei por 9. Então aqui eu fico com uma equação de segundo grau completa. Tem o A, tem o B e tem o C. Nas anteriores o C era 0. Aqui não, meu A vale 1, que é o cara que acompanha n ao quadrado. Meu B vale menos 3, que é o cara que acompanha n. E meu C vale menos 18, ok? Aplico o delta, B ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A. O A vale 1, está aqui informado. Vezes C, o C vale menos 18. Você não vai colocar dois sinais juntos sem parênteses, você não vai cometer essa deselegância, certo? Menos 3 ao quadrado dá 9, menos com menos dá mais 4 vezes 18, é 36 vezes 2, que é 72. 72 mais 9 me dá 81, isso aqui é um quadrado perfeito, bacana, facilita muito as nossas contas, beleza? Aqui é 7,2, tá? Ficou meio difícil de visualizar, mas isso aqui é 72. Bacana. E aí eu não vou colocar x aqui, né? É n, né, pessoal? Olha a minha variável. N é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Já está cansado de saber disso, né? Menos b, ou seja, o oposto de b, 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta deu 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Bacana. Dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, que é 2. Daqui saem dois caras. Nós já sabemos disso, porque o delta é maior que 0. Tem que ser dois caras. 3 mais 9 dá 12. 12 por 2 dá 6. 3 menos 9 dá menos 6. Menos 6 por 2 dá menos 3. Ó, eu encontrei esses dois cidadãos, ok? Só que eu te pergunto, tem alguma figura geométrica cuja quantidade de lados é negativo? Não. Então só sobrou essa figura com 6 lados, mas que figura é essa? Já conhecida nossa, é o hexágono, ok? Figura plana, polígono com 6 lados. É esse polígono com 6 lados que vai gerar 9 diagonais distintas. Se você quiser aqui nessa fórmula inicial colocar 6, sair fazendo as contas, ó, 6 menos 3 dá 3, 3 vezes 6 dá 18, 18 por 2... exatamente 9. É o hexágono, a conta está certa. Então, inclusive até uma maneira de você verificar se você acertou ou não essas contas aí. Fechou? Vamos para o próximo bloco. Vamos lá, nesse bloco aí nós vamos misturar duas fórmulas. Fórmula da soma dos ângulos internos e fórmula da soma, da quantidade de diagonais de um polígono. Olha aí o exercício. Determine o polígono convexo cuja soma... Nós só trabalhamos com polígono convexo, tá? Não trabalhamos com polígonos côncavos. Então, cuja soma dos ângulos internos, está aqui, é igual ao número de diagonais, beleza, multiplicado por 180. E aí eu tenho que vir nessas duas fórmulas e substituir pelas informações que eu tenho. Até então são as duas fórmulas que estão lá no meu formulário, né, no meu papelzinho, no meu resumo de fórmulas. Soma dos ângulos internos, 180 graus, multiplicado por n menos 2, é igual, diagonal, o número de diagonais, vamos lá, n que multiplica n menos 3 sobre 2, multiplicado por 180. E aí é o seguinte, você pode fazer duas escolhas. Aí eu quero fazer muitas contas ou poucas contas. Eu, como professor, quero fazer poucas contas, certo? Então já vou notar que tem um cara de cá e outro de cá na minha equação. E aqui eu tenho um sinal de multiplicação.
Então eu posso simplificar esse cara com esse cara, ele aparece de cá e aparece lá. Na dúvida você pensa assim, poderia pegar esse cara aqui e trazer ele dividindo? Posso, eu tenho uma multiplicação aqui. Então se eu trouxer ele dividindo vai ficar 180 graus dividido por 180 graus, que é 1. Beleza? E aí eu já economizei muita conta. Legal? N-2 é a mesma coisa de escrever N-2 dividido por 1. Vou pegar esse cara e multiplicar por 1. Então eu vou ficar com N que multiplica N menos 3. Isso é igual. Vou pegar esse cara e multiplicar por N menos 2. Bacana? Legal. Chuveirinho, né, turma? Vamos lá, ó. Chuveirinho na área. Então tem N vezes N, N ao quadrado, menos N vezes 3, menos 3N. Isso é 2N menos 4. Vou cair numa equação do segundo grau, ó. N ao quadrado, menos 3N, menos 2N, mais 4. Isso vai me dar o quê? N ao quadrado menos 5N mais 4. Isso é zero. Esqueci de colocar zero aqui. Beleza, essa é a minha equação do segundo grau. Vou identificar quem é A, quem é B, quem é C. Quem é meu A? 1. Quem é B? Menos 5. Beleza, quem é C? 4. Fechou. Próximo passo, calcular o delta. Mas quem é delta? B ao quadrado. Pô, B é menos 5. Tá, é um cara negativo. Vou elevar ao quadrado? Tem que botar parênteses para informar que é todo o cara negativo que está sendo elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A vale 1, e o C vale 4. Beleza. Então quem é meu delta? 25. Pode fazer essa conta. Menos 16 dá 9. Deu 1 quadrado. Perfeito. Raiz quadrada de 9 é 3. E aí? N, nada de x, hein? Beleza? Menos B, o oposto de B. 5. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. 3. Dividido por 2 vezes A, mas o A vale 1. 2 vezes 1, 2. Daqui tiram 2 caras, ou saem 2 caras. 5 mais 3 dá 8. Por 2, 4. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então você encontrou dois valores. Agora é hora de pensar um pouco, né? Porque a parte de contas já foi. Olha para esse cara. Tem algum polígono que tem um lado só? Não tem, não. Sobrou o que tem 4 lados. E nesse caso aí, um quadrilátero. Opa! Olha aí, nesse bloco vão ser apresentadas para vocês mais 2 fórmulas, ok? Dá uma olhada aqui nas informações, diz assim, a soma, que é o S maiúsculo com esse índice E de externo, tá? Dos ângulos externos de um polígono convexo de N lados, e aí esse N tem que ser maior ou igual a 3, é dado por soma dos ângulos externos é igual a 4 retos. O que você tem que levar em consideração quando você lê isso? Que é o seguinte, soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 4 retos, ou seja, 4 vezes 90, sempre 360 graus. Essa é a nossa terceira fórmula, beleza? Vem em seguida outra informação, retirado, é um detalhe importante, né? Todos esses exercícios, essas informações são retiradas do livro Fundamentos de Matemática, da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, mais especificamente o volume 9, coleção essa que é organizada aí pelo professor Gelson Inhas, tá? E é importante você olhar para essa figura aí, caso você não tenha se convencido que a soma dos ângulos externos de um polígono qualquer sempre vai dar 360, tá? Você está vendo lá o vértice A1, o vértice A2, o vértice A3? Para cada vértice desse você tem um E1, E2, E3, que no caso são os ângulos internos relacionados a esses vértices, tá? Se você somar se você pegar, sobrepor, né? Pegar parte de cada vértice, sobrepor um ao outro e somar, você vai ver que vai dar 360. Faz isso para um triângulo, para um quadrilátero, para um polígono, você vai perceber isso com tranquilidade, tá bom? Beleza, em seguida, a nossa quarta fórmula é essa aí, ó. Os ângulos externos de um polígono regular são congruentes. Beleza. Então, se eu tenho um polígono regular, no lugar aqui da soma dos ângulos externos, né? Vai a quantidade de lados vezes cada ângulo externo, porque se o polígono é regular, todos os ângulos externos têm a mesma medida. Se ele tem 10 lados, então 10 vezes cada ângulo externo tem que dar 360.
ou 10 vezes cada ângulo externo, lembrando que todos eles têm a mesma medida, tem que dar a soma dos ângulos externos, beleza? Isso é 360 graus. Então, um dos ângulos externos de um polígono regular, lembrando que todos os ângulos externos têm a mesma medida, é dado por 360 graus dividido pela quantidade deles. Passei o n dividindo. Essa aqui é a nossa segunda fórmula se a gente quiser trabalhar com ângulo externo. Beleza? Ou se você preferir, soma dos ângulos externos é n vezes a quantidade de um deles. Lembrando que todos eles têm a mesma medida. Beleza, dada essa introdução aí, teórica, vamos lá. O exercício diz assim, determine o número de diagonais. Então o exercício que é o número de diagonais, vem aqui escrevo D igual a interrogação. Bacana, de um polígono regular, beleza. Então tem mesma medida para os lados e mesma medida para os ângulos internos, cujo ângulo externo vale 24. Então tem um ângulo externo igual a 24 graus, beleza? Vou usar a junção dessas duas fórmulas aí, que diz o seguinte: eu sei que a soma dos ângulos externos de um polígono regular é igual, um polígono qualquer, na verdade é 360. Se ele for regular, basta eu pegar a quantidade de lados desse polígono, multiplicar por um dos ângulos externos, lembrando que todos eles têm a mesma medida, isso tem que dar 360 graus. Agora, olha o que o exercício me deu. Ó. Ele me deu o valor de cada ângulo externo, cada um deles vale 24. Então, a quantidade vezes cada um deles, que tem a mesma medida, que no caso é 24 graus, vai chegar em 360. Então, o n que eu estou procurando é quem? 360 graus, dividido por 24 graus. Então, o número de lados aí, vou chegar, portanto, em 15 lados, ok? Esse é meu n, quantidade de lados desse polígono regular. Qual que é o nome para o polígono regular com 15 lados? Vou colocar aí que nem eu lembrei essa, hein? Beleza? Vou colocar aí a informação. É isso que o exercício está me pedindo? Não, o exercício está me pedindo a quantidade de diagonais. E aí eu tenho que continuar. Vou usar a fórmula que eu já conheço. Já resolvi vários exercícios, né? Ó, dividido por 2. Quantidade de diagonais não sei. Quantidade de lados descobri, 15. Aqui é 15 menos 3. Aqui é 2. Dá para dividir por 2? Ainda não. Mas ó, faz a conta, 15 vezes 15 menos 3, 12. Então 2 aqui. Você vai fazer essa conta? Não, você vai simplificar, tem uma multiplicação. Aqui por 2 dá 6, aqui por 2 dá 1. 6 vezes 15 é 3 vezes 30, né? 90. Então 90 diagonais é o que eu tenho nesse polígono aí, cujo nome eu coloquei para você. E a resposta do exercício desse bloco. Beleza? Espero que você esteja gostando aí. Vamos continuar, tem mais exercícios. Vamos seguindo em frente. No bloco, deixei as fórmulas aqui do bloco anterior, que eu vou precisar dessas fórmulas para esse bloco e vou acrescentar mais uma, hein? Olha o exercício aí. Já coloquei no quadro aqui, ó. Razão entre o ângulo interno, beleza, e o ângulo externo de um polígono regular. O que significa esse polígono ser regular? Significa que os ângulos internos têm a mesma medida e os ângulos externos também têm a mesma medida, certo? Não posso me esquecer disso. Além dessa informação, dizendo que é 9, né? O exercício pede para determinar o número de lados do polígono. Além dessa informação, vem a próxima fórmula que eu quero que você acrescente aí no seu material, que é o seguinte. Se eu pegar um ângulo interno de um polígono qualquer, seja ele regular ou não, e somar com o ângulo externo dele, num vértice qualquer desse polígono, tá? Peguei o ângulo interno, peguei o ângulo externo e somei, a soma sempre vai dar 180. Acrescenta essa fórmula aí para nós. É disso que eu preciso aqui, ó. Ângulo interno mais o ângulo externo, num vértice de um polígono qualquer, somados dá sempre 180. Recai num sistema. Vamos reescrever esse sistema da seguinte maneira. Eu vou pegar o AI, isolar, esse cara é quem? 9 vezes AE. Estou multiplicando cruzado aí, ó. Pronto, deixa quieto. Embaixo, AI
mais AE igual a 180 graus. Tranquilo? Tranquilo. Vou reescrever essa equação que você está vendo aí. Só que agora, no lugar do AI, vou colocar 9AE. Então, 9AE mais 9AE vem no lugar do AI. Mais AE é igual a 180 graus. 9 chuchus mais 1 chuchu, 10 chuchus é igual a 180 graus. Passo 10 dividindo, porque ele está multiplicando. Descobri que o ângulo externo vale quanto? 180 dividido por 10, 18 graus. Ok? Beleza. Se o ângulo externo vale 18 graus, eu sei que o ângulo interno é 9 vezes o ângulo externo, certo? Então o ângulo interno que eu estou procurando é 9 vezes o ângulo externo que vale 18. Beleza. O ângulo interno é quanto? Se aqui fosse 20, daria 180. 180 menos 18 me dá 162 graus. E é verdade. Pensa comigo. Se você pegar 162 graus e somar com 18 graus, você vai chegar em 180 graus. Pode fazer essa conta. É isso que o exercício estava perguntando? Não. O número de lados desse polígono, ok? E aí você pode usar qualquer... Na verdade, eu acho que eu acabei descobrindo coisa a mais, mas não tem problema, vamos pecar pelo excesso, né? Número de lados, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar o número de lados, é um polígono regular, multiplicar pela medida de um ângulo externo, que é 18, tem que dar 360. Então aqui eu já descobriria a quantidade de lados, nem precisava fazer essa parte, mas eu fiz por uma questão de... Na verdade eu nem percebi, né? Mas vai ficar a mais aí, não tem problema não. Legal, então vamos responder essa pergunta do exercício. Para isso eu vou usar essa fórmula que você está vendo aí, ó. Na verdade não ficou tão muito clara, né? Que é a seguinte, soma dos ângulos externos, legal, já sei que é 360, beleza. Só que essa soma dos ângulos externos é a quantidade de lados multiplicado por um dos ângulos externos, percebeu? Lembrando que todos esses caras aqui têm a mesma medida, ó. Então, isso aqui seria uma fórmula adicional, digamos assim, ó. Soma dos ângulos externos, que eu sei que vale 360 graus, agora usei a de cima, é n vezes a quantidade de um ângulo externo, todos eles têm a mesma medida. Se a figura tem, sei lá, 10 lados, é 10 vezes a medida de um deles. A medida de um deles é a mesma para todos. Nesse exercício eu descobri 18. Olha aí, que beleza, ó. O ângulo externo vale 18, é o que nós encontramos. Então, se eu quero a quantidade de lados, né, se eu quero determinar o número de lados desse polígono, eu tenho que pegar 360 graus e dividir por 18. Ou se você preferir, para o n ficar sozinho aqui, esse 18 tem que passar dividindo, certo? Qual que é o número de lados desse polígono? 360 dividido por 18 me dá 20 lados, ok? Melhorar esse 20 aí, meus alunos lá do IF reclamam, falam, esse 20 seu parece 1, tem hora que parece 8. Então vamos melhorar aqui para a galera não reclamar. Pronto, deve ter ficado a mesma coisa, né? Mas tá valendo, 20 lados. Esse aqui é o icoságono, beleza? Esse é o polígono cujo ângulo interno dividido pelo ângulo externo me dá 9. Você pode verificar isso se você quiser. Beleza. Vamos lá, mais um aí envolvendo ângulo externo, ângulo interno, número de diagonais. Uma salada de fórmulas, tá? O ângulo externo de um polígono regular é igual ao dobro do seu ângulo interno. Já representei isso aqui. Determine o número de diagonais. Tá, além dessa fórmula, tem que usar essa. Porque aqui eu tenho uma equação, uma incógnita, duas incógnitas. Eu preciso de outra equação que envolva essas mesmas incógnitas. E é essa que está embaixo, certo? Beleza, aqui já está pronto, ó. AI mais AE, ó lá, AI mais AE é quem? 2AI. É igual a 180. O que eu fiz aqui? Reescrevi essa equação de baixo, só que no lugar do AE eu coloquei 2AI. Agora é só fazer as contas, né? 3AI é igual a 180. Um ângulo externo, não, interno, né?
180 por 3, ou seja, 60 graus. Beleza. Tranquilo. Número de diagonais, antes de calcular o número de diagonais, eu preciso saber o número de lados. Beleza? E aí eu vou voltar aqui nessa equação aqui em cima para encontrar o ângulo externo. O ângulo externo é quem? 2AI, mas quem é aí? 60 graus. Portanto, o ângulo externo que eu estou procurando vale 120 graus. Tá, mas por que você calculou ângulo externo? Entendi. Eu preciso usar essa fórmula aqui, ó. Lembrando que esse SE é N vezes AI. Certo? Legal. Beleza, mas ainda não estou vendo. Então vamos começar a ver esse negócio, ó. Soma dos ângulos externos vale 360. A gente sabe disso. Só que a soma dos ângulos externos é quem? N vezes a quantidade de lados vezes um desses ângulos externos. Porque esse polígono é um polígono regular, o exercício me falou. Beleza, 360 graus. Percebeu por que eu preciso calcular aí? Ó? Até então só tinha um dos ângulos internos. Todos eles valem 60. Descobri o ângulo externo. Todos eles valem 120. E eu precisei descobrir isso aqui para jogar nessa fórmula. Quantidade de lados vezes um dos ângulos externos, que é 120. Isso tem que dar 360. N é quem? Vou passar o 120 dividindo, 360 por 120, você vai fazer as contas, vai encontrar 3. Então que polígono é esse? Um triângulo. Beleza, era isso que o exercício me perguntava? Não, número de diagonais de um triângulo. E aí, você tem que tomar muito cuidado, né? Diagonais de um triângulo, N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Número de diagonais de um triângulo, 3 vezes 3 menos 3 sobre 2. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse cara aqui vale 0. Você não tem diagonais no triângulo. Desenha um triângulo aí e tenta encontrar alguma diagonal. Então a quantidade de diagonais de um triângulo vale 0. Essa é a resposta do exercício. Qual o número? O número é 0. Não tem diagonal. Beleza? Exercício bacana para a gente poder refletir. Vamos seguindo adiante. Outro exercício aí, mais um envolvendo ângulo interno e ângulo externo. Olha aí, mais um exercício envolvendo agora soma dos ângulos internos e soma dos ângulos internos. Ó. Soma dos ângulos internos mais soma dos ângulos externos, quase não sai, igual a 1800 graus. Determina o número de diagonais do polígono. Primeiro tem que saber quantos lados tem esse polígono, né? Para aplicar a fórmula da diagonal. Soma dos ângulos internos, a quantidade de lados multiplicado, não é a quantidade de lados multiplicado por nada, né? Já estou esquecendo a fórmula aí, brincadeira, hein? Nós usamos isso aí nos blocos anteriores. É o que? 180 graus multiplicado por N menos 2, beleza. Soma dos ângulos externos, putz, não precisa nem fazer conta, 360, tá aqui. Isso tem que dar 1800 graus. Chuveirinho, né, turma? Aqui não tem como fugir de chuveirinho, não, ó. Beleza? 180 graus multiplicado por N, menos 360 graus, mais 360 graus, igual a 1800. Ó, mais 360 com menos 360 já era. 180 graus multiplicado por N, 1800 graus. N é quem? 1800 graus dividido por 180 graus. Isso aqui me dá 10, ok? 10 lados. Isso aqui é o decágono, ok? O exercício me pede para calcular a quantidade de diagonais, número de diagonais desse polígono que é o decágono. Vamos escrever aqui, né? Não vamos perder essa oportunidade, não. Decágono. Beleza? Deca de 10. Então, diagonal, quantidade de diagonais, N que multiplica N menos 3 por 2. Isso é 10 que multiplica 10 menos 3 por 2. Posso simplificar? Posso. Ó, por 2 aqui dá 5, por 2 aqui dá 1. 5 vezes, eu vou deixar indicado que é melhor.
5 vezes 7, 10 menos 3 dá 7. Quantidade de diagonais, 35. Se eu não estou enganado, já teve um exercício no bloco anterior que a gente achou essa mesma quantidade de diagonais. Legal? Rápido esse, né? Agora vem dois exercícios aí mais complicados, pelo menos em termos de contas. Um exercício envolvendo número de diagonais de um polígono, que eu considero difícil, tá? Aumentando o número de lados de um polígono em 3. Então, antes de começar o exercício, está falando em diagonal, você tem que escrever a fórmula de diagonais. N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Aumentando o número de lados de um polígono em 3. Então agora, o número de lados desse polígono não é mais N, é quem no lugar? N mais 3, aumentou em 3, beleza? O que vai virar aqui? Aqui vai virar no lugar do N, N mais 3 menos 3. Muito cuidado. Tudo isso dividido por 2. Fazendo isso, ok? No lugar do N colocando N mais 3, no lugar do N aqui colocando N mais 3, fazendo isso, a quantidade de diagonais aumenta em 21. Então agora eu não tenho a quantidade D de diagonais, eu tenho a quantidade D mais 21, que é o acréscimo, que é o aumento que ocorreu. Entenderam a jogada? Eu te falo o seguinte, apesar do exercício estar te pedindo isso aqui, ó, você não tem um N. Então o próximo passo é, no lugar das diagonais aqui, da quantidade de diagonais, colocar N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Isso aqui é D. Então no lugar do D, N que multiplica N menos 3 dividido por 2. Continua. Mais 21 é igual. De cá o que sobrou? Sobrou N que multiplica N mais 3 dividido por 2. Ó, vamos entender uma coisa aqui para a gente economizar contas, certo? Aqui está dividido por 2, aqui não está e aqui está. Então tem que fazer aqui ficar dividido por 2 para facilitar as minhas contas. O que é 21? É alguém dividido por 2, mas quem que é esse alguém? 42 dividido por 2. Quer resolver da forma que você está acostumado, aí você resolve. Mas você vai encontrar mais trabalho para resolver isso aí, certo? 2 está aqui agora, está aqui e está aqui. Então posso acabar com esse cara. Fechou. Dá para fazer mais alguma coisa? Não dá não? Próximo passo. Chuveirinho. Aqui e aqui. Vamos lá. N ao quadrado menos 3N mais 42 é igual a N ao quadrado mais 3N. Opa! N ao quadrado de lá, N ao quadrado de cá. Agora ficou fácil, né? Certo? Eu vou fazer questão de passar esse 3N para cá com o sinal trocado, para a gente adotar aquela ideia de multiplicar por menos 1, né? Mas não precisava não, mas tudo bem. 42 para lá, sinal trocado, menos 42, certo? Daqui eu tiro o seguinte, menos 3N menos 3N, menos 6N, é igual a menos 42. Multiplica todo mundo por menos 1. Multiplicando todo mundo por menos 1, 6N igual a 42. Passo 6 dividindo, 42 por 6 dá 7. 7 lados tem esse polígono, hein? É um heptágono, ok? É isso que o exercício está procurando? Número de diagonais? Não. A número de lados? Não. Está procurando número de diagonais. Então tem que voltar lá na fórmula original. Olha a fórmula original aqui. Vou nem reescrever ela. Ó. Quantidade de diagonais é quem? N, 7. Multiplica 7 menos 3. Divide por quanto? Por 2. Então a quantidade de diagonais que o exercício está me pedindo é quem? 7 vezes 4 por 2. Simplifica aqui, dá 1. Aqui dá 2. Dá 7 vezes 2. Tiro, portanto, que a quantidade de diagonais é 14. Resultado final para esse exercício. Beleza? Bacana aí. Envolveu muita conta. Tem que ter tranquilidade. Tem que ter habilidade algébrica aqui para não ficar fazendo conta à toa. Bacana? Isso aí a gente adquire com o tempo. Beleza? Vamos seguindo adiante. Vamos lá, pessoal. Agora trazendo um exercício que eu considero muito difícil. Muito difícil, certo? Então você presta bastante atenção. Na figura abaixo, determina a soma das medidas dos ângulos. Ângulo A mais B mais C mais D mais E mais F. A figura aparece para você. Ok? Eu tentei reproduzir aqui no quadro. Bacana para a gente poder
pensar, tá? O primeiro passo numa situação como essa é entender o seguinte: parece que isso aqui é paralelo com esse, parece que esse segmento aqui é paralelo com esse, parece, mas nada garante que é. Parece que esse outro segmento é paralelo com esse, parece, mas nada garante que é. O exercício não falou nada a respeito disso, certo? Então você não vai conseguir desenvolver certas estratégias, tá? O que você tem que fazer num exercício como esse é o seguinte: primeiro, chamar isso aqui, esse ângulo de alfa, chamar esse ângulo aqui de beta, beleza? E chamar esse ângulo aqui de φ. Eu não sei fazer meu gama fica parecendo um Y, então eu coloco φ no lugar, tá bom? Tá vendo esse quadrilátero aqui, que vai desse vértice até esse, mais esse, mais esse? Legal, isso aqui é um quadrilátero. Tem uma aula anterior a essa aula de polígonos que fala especificamente de quadriláteros. Vou somar os ângulos internos desse quadrilátero. Ó. Se eu somar alfa mais beta mais φ mais 120 graus, isso aqui tem que dar quanto? Bem, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Isso aqui é um quadrilátero é um tipo de polígono, legal. Sempre n menos 2 vezes 180, ou 180, vamos colocar aqui, que é melhor, 180 graus multiplicado por n menos 2. Tá, legal. Mas lembra, isso aqui é um quadrilátero, beleza? Se é um quadrilátero, quantos lados eu tenho? 4. Somando os ângulos internos desse quadrilátero. Beleza, 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180, 360. Talvez você se recorde da aula anterior que falava de quadrilátero. Falou, soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer, sempre 360, ou seja, 2 vezes 180. Bacana. Então nós vamos chegar nesse ponto aqui. Antes disso, vai pegar o alfa. Ó, isso aqui é alfa, que também é alfa. Isso aqui é beta, que também é beta. Lá da primeira aula de ângulo, falava de ângulos opostos pelo vértice. Lembra disso? Eles têm a mesma medida. Beleza. Então quem é alfa? Pô, se eu pegar alfa mais o ângulo C mais o ângulo D, vamos colocar isso lá no cantinho, ó. Se eu pegar alfa mais o ângulo C mais o ângulo D e somar, isso tem que dar 180. Vai, mas por que tem que dar 180? Segunda aula desse curso, aula de triângulos. Aqui tem um triângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo, soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Beleza. Então quem é esse alfa que eu estou procurando? Ele é 180 graus menos... Pega esses dois caras somados, ó. Percebeu? Se quiser botar um parênteses aqui para visualizar, para ficar melhor, ó. Passei todo mundo para lá. Pô, passei todo mundo para lá, manteve todo mundo para lá, só que tem um sinal de menos antes. Então, no lugar do alfa aqui, eu vou colocar quem? Você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Ó, 180 graus menos ângulo C mais ângulo D. Mais, agora vamos olhar para o beta. Mesmo raciocínio para o beta. Ó. Se eu pegar a beta, vamos deixar isso aqui indicado como uma resposta. Agora vamos fazer para o beta. Se eu pegar a beta, somar com o ângulo E, somar com o ângulo F, opa, isso aqui tem que dar 180, soma dos ângulos internos de um triângulo. Beleza, e aí? Beta então é igual 180 graus menos, pega esse bloco inteiro e passa para lá. Só que ele vai passar com o sinal trocado. Percebeu? Pronto, acabei de definir o beta em função de E e em função de F. Então no lugar do beta, 180 graus menos, tá aqui, E mais F, bacana, mais gama, ó, alfa já foi, beta já foi, agora gama, beleza, mesmo raciocínio, gama não, desculpa, φ, né, mesmo raciocínio, ó, φ mais ângulo A mais ângulo B tem que dar 180 graus, então φ é quem? Opa, 180 graus menos esse bloco todo para lá. Ângulo A, ângulo B. Então, no lugar do φ, 180 graus, menos ângulo A mais ângulo B. Não posso esquecer desse 120.
é igual, lembra lá? 2 vezes 180, 360 graus. Tá bom? Beleza, como que nós vamos proceder aqui? Vamos pegar os termos semelhantes, ó. 180, 180, 180, 120. 180 mais 180, 360, 360 mais 180, 540, 540 mais 120, 660 graus, menos, vamos lá, antes do menos eu tenho dentro do parênteses C mais D, E mais F, A mais B. Então vou colocar essa turma toda aqui, ó. A mais B mais C mais D mais E mais F. Essa turma toda está precedida de um sinal negativo, ó. Parte está precedida de um sinal negativo, a outra parte precedida de um sinal negativo, outra parte precedida de um sinal negativo. Então está todo mundo precedido de um sinal negativo. Isso é igual a quanto? 360. Olha lá o 360 quietinho. Se você tiver dúvida, você pode tentar usar a forma que você quiser aí. Manipula, nós temos que chegar no mesmo resultado. Nós não podemos chegar em resultado diferente, certo? Beleza, vou pegar esse bloco todo, passar para lá. Na hora que eu pegar esse bloco todo e passar para lá, esse sinal negativo ficou positivo. De cá eu tenho 660. 360 vem para cá com o sinal trocado, ó. Mudou de lugar. Lembra que o meu parâmetro é esse sinal de igual? Então ele passou para cá, veio com o sinal trocado. O que nós fizemos? Vamos lembrar, esse bloco todo que você está vendo, que tem esse sinal negativo, passou para lá. Então esse sinal negativo desapareceu, tem que trocar o sinal. Então o resultado dessa conta, ó, tá aqui. O resultado todo dessa conta, aqui não tem igual não. O resultado dessa conta toda aqui, que é exatamente o que o exercício está me pedindo, é só pegar 660 e diminuir de 360. No caso, o resultado que eu vou encontrar para essa conta é 300 graus. Esse é o resultado final desse exercício. Beleza? 300 graus é a soma desse ângulo mais esse mais esse mais esse, ok? Desses 6 ângulos. Eu sei quanto vale cada um individualmente. Aliás, cada um individualmente é redundância, né? Eu não sei quanto vale cada um, mas eu sei que a soma deles, que era o que o exercício me pedia, equivale, está aqui, a 300 graus. Exercício que eu considero muito difícil. Beleza? Vamos seguir adiante. Último bloco, trazendo também um exercício complicado, hein? Finalmente chegamos, né? Último bloco dessa aula, trazendo exercício aí espinhoso. Dá uma olhada. 3 polígonos convexos. Nós só trabalhamos com polígonos convexos. Tem n mais 1 e n mais 2 lados, respectivamente. Eu vou chamar o primeiro polígono convexo de SI'. Na verdade, assim, o exercício fala assim, ó, seno 2.700 a soma de todos os ângulos internos. Soma do ângulo interno do primeiro eu vou chamar de SI'. Soma dos ângulos internos do segundo, SI, 2 linhas. Soma dos ângulos internos do terceiro polígono, vou chamar de SI, 3 linhas. Essa turma toda somada tem que dar 2.700 graus. O exercício quer saber o valor de n. Vocês querem saber o valor de n, tá? Beleza, no primeiro polígono, ele tem n lados. Então vou lá, vou escrever 180 graus multiplicado por n menos 2. Acabou o primeiro, certo? Isso aqui é o SI'. Bacana. No segundo, tem n mais 1 lados. Então vou pegar 180 graus multiplicado por, no lugar do n mais 1. Percebeu? N mais 1, menos 2, é a continuação. Tranquilo. Mais, então isso aqui é a soma dos ângulos internos do segundo polígono. E agora, no terceiro polígono, quantos lados ele tem? Número de lados? É n mais 2. Então, no lugar do n eu coloco n mais 2. Lembrando que tem que ter o menos 2, né? No lugar do n eu coloquei n mais 2. Tudo isso
2.700 graus, tá? Quem tem esse terceiro termo aqui, soma dos ângulos internos do meu terceiro polígono. Bacana! E agora, chuveirinho, né? Vamos lá. Aqui eu vou fazer 180 graus vezes N, menos 180 vezes 2, 360 graus, mais... Olha, aqui eu vou fazer uma conta antes, né? Para não perder tempo, para não fazer conta a mais. O que é isso aqui? N mais 1 menos 2, menos 1. Então vai ser 180 vezes N. Fechou. Menos 180 vezes 1, ou seja, menos 180. Aí beleza. Mais, mesmo raciocínio aqui, ó, que você vai perceber que tem mais 2 menos 2. Então na prática eu só vou pegar os 180 graus e multiplicar por N. Isso tudo tem que dar 2.700 graus, ok? Vamos ver o que é semelhante aí, ó. Esse cara aparece uma vez, duas, três, ok? E aqui são graus. Apareceu uma, apareceu duas, apareceu três. Apareceu 3 vezes esse cara, ó. Menos 360 menos 180, dá quanto aí? Menos 540 graus. É igual a 2.700 graus. Pode fazer essa conta? Eu não vou fazer não. Ou vamos fazer? Vamos fazer, vai. Tá, mas dava para passar sem fazer, tá? 540 graus vezes N, menos 540 graus, já vou fazer direto, não vou pegar esse cara aqui e passar para lá, senão a gente fica perdendo muito tempo. Então, isso é igual, beleza? 2.700 graus, passou esse cara para lá com o sinal trocado, 540 graus, ok? Bacana, 540 graus, 540 graus, tô com a impressão que dava para simplificar esses 540 graus para todo quanto é lado, hein? Vezes N é igual, 2.700 mais 540, bota 300, 240, 3.240 graus, 3.240 graus, beleza. Daqui o N que eu estou procurando, para fechar o exercício, 3.240 dividido por 540. Vou mandar um 6 aí. Será que é isso? É isso mesmo, hein? 6. O exercício só pediu o valor de N. Nesse caso aí, N vale 6. Essa é a resposta final. Só vou dar uma conferida aqui. Isso mesmo. N igual a 6. Espero que vocês tenham gostado aí dessa maratona de aulas envolvendo polígonos, ok? Voltamos em seguida nesse curso. Você vai ver a próxima aula vai aparecer aí, é circunferência e círculo, tá? Espero que você também acompanhe e prestigie o nosso trabalho aí. Valeu, até!